Olá a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos a mais uma série de lives da Rede Amigos do Consumidor. Né? Uma série de lives que vem aí recheada de coisas boas, né, em defesa do consumidor. E eu sou o Hudson Pierre, né, membro magnífico dessa grande rede de, de proteção ao consumidor. Né? Também faço parte da Comissão de Direito do Consumidor da OAB de Pernambuco. A nossa convidada aqui já entrou, né? A nossa querida Adoleide Folha também é membro magnífico dessa grande rede. Né? Então vamos chamar a nossa querida Adoleide Folha agora. Como diz meu querido amigo Geraldo, Marminha Minha gente. gente. Adoleide. Boa noite, deixa eu ver se eu tô aparecendo. Peraí. Ai, meu Deus do céu. Acho que você está com a câmera frontal, ou está com a câmera de trás. Ah, tá. Aí você tem que colocar a câmera frontal, que é a da selfie. É. Eita, vamos lá. Hoje sai a nossa live. Simone, foi linda nosso lançamento, hein? Parabéns, viu? Você é top. Seja bem-vinda, minha querida. Vamos ver, já mandei a solicitação para nossa querida Adoleide Folha, né? Grande profissional aí em defesa do consumidor, né? Tem uma atuação grande aí no estado de Pernambuco e nacionalmente reconhecida pelo seu trabalho. Né? De fato, Simone, estamos de parabéns. Foi lindo o movimento que a gente fez, né, da obra, né, dessa grande obra que foi feita pela Comissão de Direito do Consumidor, né, da OAB de Pernambuco. Seja bem-vinda, Lívia. Adoleide, está faltando você aceitar o nosso convite. Né? Fique à vontade quando você estiver aí disponível. Isso. Aguardando a aceitação do convite da nossa querida. Mas vamos tentar novamente. Aqui. Esse é um dos fatores que acaba Agora. dificultando a nossa interação. Olá, querida Adoleida! Boa noite, Que gente. satisfação! Finalmente aprendendo, né? Acho que nessa evolução da sociedade, né? Faz parte, Aqui, né? uma nova experiência, né? Não vou dizer que é um novo normal, mas é uma nova experiência, né? Que a Nova gente experiência, vive, né? exatamente. E aí, como você está? Tá tudo bem? Tranquila, Pierre, feliz, né? Acho que acabamos um congresso de direito do consumidor com muito sucesso, com muita informação, com muita orientação e interação. Eu acho que o consumidor só tem a ganhar com toda essa interação dos órgãos, com os doutrinadores nos ensinando aí, com os operadores do direito. Foi muito bonito, muito aprendizado mesmo, foi muito bom. Foi, exatamente. E ter a sua participação foi muito importante, Adoleide, porque a gente sabe da sua trajetória no direito do consumidor em âmbito nacional, você tem essa trajetória, você tem essa conquista e essa luta em defesa do consumidor, e eu me sinto muito honrado em ter você por perto na comissão e ter por perto profissionalmente. Você é inspiração para a gente. Né? Então, é muito bom ter você perto e poder estar junto nessa conquista da comissão, que é sua também. Eu agradeço. Assim, para mim hoje a defesa do consumidor é uma missão, né? A gente tem várias missões na vida, a gente tem vários voluntariados, e aí o meu voluntariado é fazer esse trabalho de defesa do consumidor, de orientação, principalmente de orientação, de estar atento, de dizer qual é o seu direito, como você se defender, como você se cuidar. Eu acho que principalmente a questão da prevenção, o antes e o depois, né? Eu acho que esses anos de experiência que eu tenho, né, na defesa do consumidor, eu comecei em associação, né, na dos EPs, foi a minha primeira experiência
como advogada, né? E já na área do consumidor, né? E ali eu aprendi o que é cidadania, o que é defender uma pessoa que precisava, que a gente estava Inclusão, trabalhando né? a inclusão, trabalhando com planos de saúde, um gigante, onde o Pacta a Subservanda estava ali dizendo o contrato é lei entre as partes. E aí, doutora Renê, né, como sendo uma grande empreendedora, uma que não se satisfaz com não, né, começou a lutar. E dali eu fui convidada a fazer parte da associação e comecei minha vida profissional dentro do consumidor. Era uma das perguntas que eu ia te fazer, né? Justamente por ter você tem essa trajetória no direito do consumidor em âmbito nacional, né? E ter esse seu conhecimento na comissão, ele é muito rico e importante, né? Para a gente que está começando. Eu estou há 11 anos, né? E eu me sinto um menino ainda perto de você, de Geraldo, né? A gente está engatinhando no direito do consumidor enquanto vocês já estão aí, né, na vanguarda e na ponta, né, sendo referência e farol para a gente, né? E aí, Adoleide, veio essa pandemia, né? Veio essa pandemia que deu uma desorganizada um pouco nos trabalhos que a gente tinha, né? E veio para organizar outras coisas. E eu queria saber como é que você, né, lidou com teve essa situação, lhe deu essa oportunidade de viver um novo normal. Como você teve que lidar com essa situação em tempos de pandemia? Olha, para mim foi assim, uma situação, eu acho que bem diferenciada para muitas pessoas. Eu, na realidade, hoje eu também desenvolvo um trabalho na área de regularização fundiária. Então, eu trabalho numa empresa do Estado. Então, eu me afastei. No que eu me afastei, eu aproveitei a oportunidade para participar mais de cursos, de estar acompanhando vocês nas livres. Então, assim, foi um novo aprendizado. Essa experiência que a gente está tendo aqui hoje, e de ver com outros olhos a vida, né? Eu acho que para a gente é um parâmetro, é um antes e um depois. E dizer que a gente tem que estar capacitado, né, para enfrentar qualquer situação. E eu acho que essa facilidade que a internet trouxe, que o Facebook trouxe, que o Instagram, foi muito bom, principalmente na área profissional. Hoje a gente já tem um PJE que a gente trabalha de casa, então isso para mim também foi um avanço. Primeiro avanço para mim foi quando eu comecei a advogar, eu já comecei com o computador. Nós saímos da É, máquina onde a gente podia errar, apagar e voltar. Quando veio o PJE, que a gente começou a trabalhar de casa, sem precisar estar em pé em um fórum, podendo estar, na hora que vê o despacho do juiz, já pensar em o que fazer, em buscar soluções, ter acesso ao processo a hora que a gente quisesse, para mim foi uma grande evolução. Eu aprendi logo, eu digo, eu quero aprender o PJE, eu comecei a fazer, a treinar, né? E assim, então, e aí agora a gente tem todas essas mídias e o WhatsApp que facilita a comunicação, a gente está fazendo reuniões. Quantas reuniões nós fizemos na nossa comissão através dessas mídias? Então, assim, foi difícil, uma situação difícil. No início eu achava tudo normal, porque eu estava estudando bastante e tal. Depois eu comecei cansada, aí tive um problema de uma tendinite, e aí a coisa foi pegando, e uma suspeita de Covid, e quando eu tive a suspeita, eu senti o peso da pandemia, né? Que eu tive que ficar uns uhum. dias isolada. Aí você vai entender o que é você não sair, o que é você não participar. Mas eu acho que fica um grande aprendizado a pandemia, em termos do conhecimento. Eu acho que teve a oportunidade de muita gente se conhecer a nível cultural, de estudo, conhecer a família, conviver mais, aceitar ser só quem estava só, a conviver com a família que não convivia, ter paciência com os filhos, porque você teve que ser professora. Então, eu acho que fica o aprendizado, nada na vida é por um acaso, né? E aí é um despertar para uma nova caminhada pós-pandemia ou ainda andando com a pandemia, né? É verdade. E a gente tem que se adaptar com essas tecnologias e com os avanços que ela traz, né? A gente sabe que quando existe esse processo de pandemias que a humanidade já enfrentou no passado, a gente conseguiu evoluir anos e anos, coisas que a gente iria evoluir ao decorrer de um certo tempo. A gente antecipa vários anos de evolução para que a gente possa crescer,
né, nessas tecnologias e nessas inovações e na própria interação do ser humano com o ser humano também, né, Adolei? É verdade, é verdade. Eu acho que é grandes oportunidades. Eu acho que tudo é aprendizado, né? Tudo é aprendizado. Nada é por acaso. Então você tem que aproveitar tudo e dali tirar o que é bom e jogar fora o que é ruim. A vida ela tem esse sentido. Exatamente. Você deve olhar sempre para frente e com carinho. Mesmo nas turbulências, ela traz esperança, né? É até um termo bíblico, né? Está na Bíblia. Então, assim, Isso, a gente tem que andar para frente na esperança, porque Deus ele tem um propósito, ele tem um projeto na vida da gente, e a gente tem projeto na condição de cuidar do outro. Eu acho que essa é a grande missão nossa, é cuidar do outro. exatamente. Nossa querida Simone Pugliese, da comissão também, Direito do Consumidor, duas feras. Entrou também o querido colega Luiz Sanfield, que é o vice-presidente da Comissão de Direito Sistêmico aqui da UB de Pernambuco, um grande amigo meu. E aí eu quero aproveitar e continuar na sequência da live, Adolide, e saber de você, né? Já que a gente sabe que você é uma referência nacional na defesa do consumidor, o que é o direito do consumidor na tua vida? O que significa o direito do consumidor para você, na sua vida? Tudo, né? Somos nós, o dia a dia, a nossa caminhada. Por isso que eu sempre defendi, nós, consumidores, somos o fiscal número um. Então, a gente, enquanto consumidor, a gente tem que estar atento a tudo, né? No cuidado. Aí, quando eu falo na prevenção, eu acho que a gente, quando trabalha com o direito do consumidor, que é que está inerente à nossa vida, a gente aprende os cuidados com a vida, né? Acho que quando eu falo cuidado, na hora que eu vou adquirir qualquer produto, serviço, eu já tenho que estar atenta. E aí a grande lição que a gente traz com tudo isso é dizer, eu vou contratar um plano de telefonia. Esse plano de telefonia, ele está me oferecendo. Aí a gente já começa as práticas no direito consumidor, a publicidade. Ele me disse que eu tinha direito a isso, isso, isso. Quando eu vou contratar, eu não tenho que ir só no desejo de ter aquele plano, porque eu acho que ele é mais barato, ele vai. Não. Você está me oferecendo o quê? Confirmar. Eu vou fazer um financiamento, eu estou precisando desse financiamento, em quantas parcelas eu vou fazer? No final, quanto é que eu vou estar pagando? Será que se eu juntar esse dinheirinho, eu compro mais barato ou não? São sempre, eu acho que a gente ser consumidor é esse trabalho de consumo consciente, é estar parando, é estar pensando. E todos somos consumidores, né? Isso. É, é, é isso que a gente tem que ter em mente. Somos consumidores a cada instante e em tudo. E aí, caminhando cuidado. Exatamente, Adolide. Eu só queria, assim, reforçar mais ainda essa condição de consumidores vulneráveis, enfim, que o ato de consumir ele vai muito além apenas de comprar, né? Ele é algo para a sobrevivência humana, né? Que a gente vê. Então, pessoas que não conseguem estar no mercado de consumo em um dado momento também podem estar fora da sua própria dignidade da pessoa humana. Elas não conseguem estar inseridas nesse movimento do próprio mercado e no próprio movimento das interações sociais. Né? A gente acha que o ato de consumir, às vezes, é simplesmente comprar e pronto. Apenas uma simples transação mercadológica. E não é, ela vai muito mais além disso, né, Adoleide? O ato de consumir, ele faz parte, é inerente ao ser humano, né? Eu acho que hoje a gente não é no tempo antigo que você vivia com qualquer coisa. É engraçado que eu estava falando da minha experiência hoje, conversando com a minha fisioterapeuta, eu dizendo que eu era do interior e que lá na minha adolescência, na minha criança, a gente ainda era precário, a gente ainda tinha que, assim, falando dessa questão do aumento do preço do arroz, né? Desses Hum, apreços. Aí eu fiz meu Deus, que facilidade. A gente compra o arroz hoje no supermercado. Quando eu era criança, eu via as pessoas pilando no pilão o arroz para poder fazer, cozinhando no fogo a lenha. Hoje não, hoje a gente tem a energia, a gente tem o gás, a gente tem a água dentro de casa. São produtos essenciais. Quem vive sem esses produtos? Sem esses serviços, aliás. isso. É É por um isso que aí
Aí a gente vai para o nosso Código de Defesa do Consumidor. A gente precisa de um mínimo essencial para a existência. Para a existência, a gente Isso, precisa. Esse serviço, eles faz parte do mínimo existencial. É por isso que está lá no código, que esse serviço eles têm que ser eficiente e contínuo. Ele não pode ser suspenso. E exatamente. aí você vai partir para um outro campo da valorização desse consumo. Será que eu tenho que gastar muita água? Será que eu tenho que gastar? Então, assim, são várias perguntas que se faz nesse Que ato vai de se entrelaçando, né? se entrelaçando, que vai se entrelaçando. É, é muito bacana a gente entender, né, como funciona essa dinâmica do consumo e de como é importante a defesa do consumidor como parte mais vulnerável, né? E para isso foi criada, né, a rede Amigos do Consumidor. E eu queria saber o que é que você acha dessa rede, dessa união de pessoas que estão aí abnegadas à proteção do direito do consumidor. Foi interessante. Você assistiu, né, a última parte do Congresso. Eu venho nessa luta, como eu disse, há muitos anos, né? Então, eu já fui de associações. Eu tive a oportunidade de trabalhar com a doutora Renê, na do ZEPS. Eu tive a oportunidade de trabalhar na ADECOM com a doutora Rosana Greenberg, nos projetos, inclusive com o Geraldo. O Geraldo era meu coordenador, então a gente viajou esse sertãozão aí. Eu já fui até Arco Verde, a gente foi fazer palestra. E Minha aí a terra, gente viu? sim, a gente levava o direito do consumidor às comunidades, as comunidades mais carentes aqui da capital e também no interior, ensinando o que é ser consumidor, qual é o seu direito como consumidor. Então, foram projetos maravilhosos. Trabalhamos a educação financeira, que hoje a gente está com esse tema aí, super endividamento, e da importância da educação financeira. A gente já trabalhava isso lá. Eu fui do Procon Recife também, e no Procon Recife a gente trabalhava também educação financeira, a gente trabalhava a educação para um consumo sustentável, inclusive nós tivemos vários projetos nesse sentido. Eu trabalhei até com uma conterrânea sua, né, que era minha chefe, doutora Cleide Torres, que aí a gente teve um trabalho belíssimo à frente do PROCON. Trabalhei também em outra associação com o doutor Vicente Roque, e aí passou pessoas na minha vida que sempre defenderam o coletivo. Doutor Vicente Roque, doutora Renê, doutora Rosana, Cleide. E aí eu aprendi a trabalhar com o coletivo, o que é defender o coletivo, o que é proteger a coletividade. E enquanto Isso. eu tive com Recife, a gente tinha muito esse trabalho, não só de apagar o fogo, de receber o consumidor e ele já com problema e a gente solucionar o problema dele. A gente também tentou trabalhar a educação para o consumo, de ensinar o consumidor nas contratações, com orientações. Então, assim, quando eu vejo hoje, voltando à sua pergunta, uma comissão engajada como nós temos hoje, eu fico feliz, sabe? Quando eu fiz a homenagem a Simone, eu me lembro quando Simone chegou na comissão, né? E aí, assim, engajou, participa de tudo, está sempre disposta, colaborando. Temos também Nayane e todos vocês. Eu acho lindas as reuniões. Às vezes a gente fica nas discussões, mas eu acho que são discussões produtivas. Quando a gente lutou pela questão do Código de Defesa do Consumidor Estadual, das discussões, e aí eu vi o nível de pessoas que estavam envolvidas naquela comissão, o compromisso, e isso me deixa feliz. E aí vem essa rede consumidor, essas mesmas pessoas com os mesmos ideais de defesa, de conhecimento, porque acho que aqui a gente não só está defendendo, a gente está aprendendo também e está ensinando. E é isso que essa relação precisa. Deixa eu lhe dar um dado. Aqui em Pernambuco, os órgãos de defesa do consumidor sempre teve interação, sempre trabalharam em conjuntos. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar com o Ministério Público, com delegacia, com os PROCONs, e isso acho que sempre fortaleceu a defesa do consumidor aqui em Pernambuco, porque sempre houve uma interação entre os órgãos de defesa do consumidor. E aí a OAB hoje a OAB sendo centro também. Acho que essa coisa da OAB está tão presente nesse grupo, nesse trabalho, nessa defesa. Foi como eu disse hoje, eu fiquei muito feliz, esse doutor Bruno, por essa, aliás, outros presidentes, desde a época do doutor Pedro Henrique, que já vem nessa política da OAB. A nossa comissão, ela sempre foi muito forte. Aberta, né?
E aí, esse engajamento dos advogados. Sabe por que eu digo isso? Porque muitos colegas, eles não têm conhecimento do direito do consumidor. Eles fazem... quando eu trabalhei em PROCON, em julgamento de processo, eu pude acompanhar isso, de não ter... Muitos colegas não estar dominando bem o direito do consumidor. E acho que a OAB está cumprindo esse papel de estar levando o direito do consumidor e trabalhando a consciência dos nossos colegas também, né? E aí a gente hoje tem uma grande rede aí, e aí o direito do consumidor, ele é um direito presente na vida de todos os profissionais do direito. Assim, é muito bom ter pessoas preparadas, né, nessa defesa do consumidor. Exatamente. Essa, a gente vê, Adoleide, na constituição dessa rede e na constituição da própria comissão, a gente vê colegas que têm um alto nível de conhecimento da matéria, né? Não fica adstrito apenas a discussões rasas, pequenas e simples, né? Às vezes as discussões elas são bem profundas sobre a temática e isso a gente fica olhando e fica, caramba, como a gente está bem servido de colegas que entendem e dominam da matéria, né, Adoleide? Sim, sim, eu acho belíssimo isso. E aí, sabe, eu acho que a rede consumidor está dando oportunidade a mim e aos colegas da gente colocar em prática muitos projetos também, né? Da gente estar mais livre fora das entidades, muitas vezes que às vezes você Sim, fica um pouco estressado, eu não estou com nenhuma crítica aqui, mas assim, mas sim. essa questão da liberdade. Geraldo, eu quero até aproveitar aqui para agradecer o convite, Geraldo, e lhe parabenizar. Ele é um grande empreendedor, Geraldo. Eu conheci, eu não vou dizer menino para não me chamar de velha, mas quando eu conheci o Geraldo, ele também estava gatinhando do direito do consumidor. E aí, Geraldo fez uma coisa muito boa na ADECOM, que foi a questão dos projetos, né? Os projetos que fizeram esse trabalho, que levava esse trabalho de educação para o consumo. E é isso que a gente precisa começar a desenvolver. É uma das temáticas, é uma das grandes, assim, que eu acho que a gente tem que começar também a fazer um trabalho de acompanhamento dos órgãos de defesa do consumidor. Por que eu digo isso, sabe, Pierre? O menino diz na comissão que eu adoro falar essas coisas, né? Falar do Fundo de Defesa do Consumidor. Porque existe uma verba e a gente tem que ver projeto na rua. A gente tem que ir para as escolas ensinar o direito do consumidor. A gente tem que ir para as associações, para eu trabalho hoje eu trabalho num projeto de regularização fundiária. Então, eu trabalho em comunidades e vejo a carência dessas pessoas nas comunidades. Uhum. Eu vou em todos. É desassistência total, né? Assim, realmente a gente vê que são desassistidos mesmo. Né? É verdade. E aí, assim, a gente tem. Qual é o grande direito do consumidor? É o direito à informação. E eu acho que eu não sei qual foi dos colegas que escreveu sobre essa questão da vulnerabilidade do consumidor pela questão da informação. Você vê nos Uhum. balcões um grande número de reclamações que você recebe, aliás, que as pessoas vão até os PROCONs por conta de uma falta de um bom atendimento e de informação. Uhum. A gente tem que trabalhar muito a informação, o direito à informação. A gente é acostumado, né, a lidar com vários desrespeitos ao direito consumidor, né? Já foi mais, agora está menos, mas mesmo assim, em época de pandemia, a gente consegue ainda apontar e detectar alguns desrespeitos, e esse é um deles, né? Que ele está lá no artigo 6º, né? É direito básico do consumidor, a informação, e a gente vê ainda grandes desrespeito a esse direito, né, Adelaide? Sim, sim, com certeza. Eu acho que ainda tem que se trabalhar muito. O consumidor ainda é muito vulnerável. Muitas vezes, porque às vezes o consumidor, no desinteresse, não para se informar. E em outras situações, o próprio fornecedor, ele não tem o direito, ele não tem interesse em informar. Por quê? Porque se ele informar bem muitas vezes, ele não vai conseguir contratar. E aí ainda tem que trabalhar. Ontem eu falei no Congresso, na minha participação no Congresso, a questão do superendividamento, sobre essa questão da informação, sobre esse trabalho de educar o consumidor. Inclusive, essas pessoas, os consumidores superendividados, eles precisam ser trabalhados nessa questão da informação do consumo, de
eles são carentes nesse sentido, porque às vezes sai comprando sem grandes necessidades. E Uhum. aí a gente precisa realmente trabalhar a informação. É, Porque o consumidor informado, ele tem capacidade de reivindicar os seus direitos, né? uhum. Até porque, na verdade, é uma questão, o consumo também é uma questão cultural, né? O que vai, de fato, qual é o significado do consumo? Em algumas localidades, né? O consumo ele significa uma marca, né? Significa um reafirmamento de um lugar, né? De você estar presente em um lugar e é através do consumo que você fica pertencente a uma comunidade, a um grupo, enfim. Né? Eu queria só registrar aqui, Adoleide, a presença do presidente do Procon de Pernambuco, né, Rômulo, né, entrou aqui, né, seja bem-vindo para contribuir com os trabalhos. Né? Então, como você bem falou, Adoline, em relação à questão dos consumidores e dos fornecedores, né? A gente sabe que hoje em dia as relações de consumo sofrem de desequilíbrio, né? Desequilíbrio em desrespeito aos direitos do consumidor, em algum dado momento também os consumidores também exigem em alguns momentos um excesso de direitos, até por desinformação, que era a necessidade premente, que é dar informação ao consumidor, né? Eu queria ver qual é a sua opinião em relação ao equilíbrio das relações de consumo, tanto nesse tempo de pandemia como pós-pandemia, como é que você entende e como você dá essa contribuição em relação ao equilíbrio dessas relações de consumo, Adelaide? Primeiro, a gente tem que partir do princípio da boa-fé, né? Isso. Eu tenho que ter um compromisso, né? Quando eu coloco um produto no mercado, que ele vai atender à necessidade do consumidor. Uhum. Eu tenho que dar todas essas informações sobre esse meu produto, para eu ser transparente, eu, fornecedor, tá na minha transparência de passar todas as informações, de orientar, de ter um preço justo, um equilíbrio. E eu enquanto consumidor, né, como para ter equilíbrio nessa relação, eu tenho que também buscar informação. A gente vai voltando para o direito à informação. E também para esse consciente, o que é que eu preciso, o que é que eu não preciso, adquirir o que você realmente precisa. Aí eu não sei se quando você fala no desequilíbrio, seria por a questão do superendividamento ou em outro ponto. Eu realmente eu dei uma. Não, na verdade, seria o equilíbrio nas relações de consumo mesmo, né? Naquela situação em que se deve se pagar um preço justo por um serviço que está sendo prestado. Né? Às vezes as empresas cobram excesso, ou às vezes está em desequilíbrio porque às vezes as empresas cobram até o menos, e isso acaba desequilibrando o mercado de consumo, né? E também pela questão do que eu oferto, eu não cumpro. Se eu ofereço X, eu tenho que dar Isso. X. Eu tenho que dar Y. Se eu te dou um prazo para te entregar um produto, eu tenho que entregar. Né? Então, assim, o cumprimento. Aí a gente passa pelo cumprimento da oferta, a gente passa pela informação, a gente passa pela orientação, a gente passa pelo bom atendimento, que eu acho que é fundamental, né? Eu acho que muitas vezes alguns consumidores procuram os PROCONs. Hoje os PROCONs têm um grande atendimento e eu atribuo a isso. Não que o PROCON não deva atender, eu acho que pelo contrário, no PROCON não era para ter ninguém se a empresa funcionasse bem. Se a Isso, empresa se a empresa, tudo que ela dissesse, ela cumprisse. Se a empresa respeitasse, eu não estou dizendo que as empresas não respeitam, mas muitas vezes o consumidor que vai até o PROCON, ele vai porque não teve um bom atendimento, porque não teve uma boa orientação, porque a empresa não soube acolher aquele consumidor. exatamente. E teve. Eu acho que poderia ter evitado muitas demandas se tivesse esse compromisso, esse bom atendimento. Muitas Exatamente. vezes o consumidor não tem nem razão, mas porque Uhum. ele não teve um bom atendimento, ele passa a ter razão.
Exatamente. Orientação, eu acho que a objetividade, a clareza, ela diminuiria muito a demanda junto aos PROCONs. Eu acredito tanto nisso, Adoleide, que você falou, né? Tem uma força muito grande quando a gente parte para a seara judicial, né? A gente percebe que a resposta, aqui eu não estou traçando nenhuma crítica ao Poder Judiciário, tá? Mas a gente percebe que a, a resposta do Poder Judiciário ela acaba sendo um pouco diferente do que se espera no caso concreto. Né? As empresas, em dado momento, se sentem, às vezes, como parceiros do Poder Judiciário, porque as indenizações são baixas e acaba sendo mais fácil pagar indenizações na justiça porque são baixas do que simplesmente respeitar o Código de Defesa do Consumidor, não é? Pierre, você trouxe um tema bastante interessante. Eu pago, eu tenho, o que eu sei, assim, eu não sei, eu não é certo, mas que algumas empresas, ela dentro daquele seu orçamento, ela já destina um Sim. valor exatamente para pagar essas indenizações, porque ela aposta na inércia do consumidor, que o consumidor Uhum. não vai. Um outro dado importante que eu chamo a atenção é porque, veja, às vezes eu penso que o PROCON ele se torna um balcão de negociação da empresa. Aí eu falo novamente, por que o atendimento seria um grande diferencial e não levaria para o PROCON? Por que quando eu ligo para o saque da empresa, ela não resolve o meu problema, se ela tem a solução? Por que ela só resolve no PROCON e faz um acordo? E olhe lá. Não. A maioria chega e faz acordo. É por isso que a estatística diz que 80% das reclamações junto aos PROCONs faz acordo. Poxa, por que esses 80% não é atendido nas empresas? Por que o PROCON tem que estar fazendo esse papel que era para ser feito dentro das empresas? Uhum. Aí você vai para o judiciário, aí vamos para as indenizações. Aí as indenizações muitas vezes baixam. Não dói no bolso. Não dói. As indenizações elas não têm um efeito pedagógico, Não que é tem um o que equilíbrio. equilibra, exato. Mas o que a indenizações ela era para ter o efeito pedagógico, doer no bolso. Doer no bolso. Exatamente também quando o PROCON, muitas vezes, ele faz os acordos, isso é bom. Hoje a gente luta muito, né, por essa questão da negociação, da conciliação. Eu acho super válido, sabe? Mas eu também acho que às vezes você tem que pesar um pouquinho. Porque você faz a conciliação, mas você não muda empresa. Você Vira prática continua recorrente. a prática recorrente, porque eu vou lá e negocio. Chegou lá, o consumidor aceita, né? Uhum. Exato. E ver esse outro lado também da questão do processo administrativo junto aos PROCONs e, de fato, esse processo administrativo ele funcionar. E aí uma coisa que eu chamo sempre a atenção, que uma das coisas que eu tinha uma grande preocupação quando eu entrava no PROCON, é quando tinha uma demanda recorrente de uma determinada empresa, seria interessante abrir um processo coletivo contra essa empresa. Ela seria chamada por uma grande demanda para atender todos os consumidores e não só isolado. Aí, Isso é aí muito importante. eu chamo a questão do funcionamento do órgão. Quando eu digo que a gente tem que estar de olho, a gente tem que estar acompanhando, para que a gente possa, assim, porque tanta reclamação, tanto acordo e as condutas continuam aí. O quê? Cadê o Estado? É, exatamente. São, Cadê as agências reguladoras? Porque tanta conduta continua. Aí se diz, não, exatamente. de acordo. Tá ótimo, vamos fazer acordo, porque o acordo atende o consumidor. Mas a gente precisa também trabalhar o fornecedor, essa necessidade que ele tem de mudança. A gente, a doutora Rosana até colocou no Congresso essa coisa da gente também ter um trabalho de educação para o fornecedor. Eu acho importante chegar junto, realmente mostrar que existe a legislação, mostrar que existe a lei, mas mostrar principalmente que existe o princípio da boa-fé, do cuidado que você tem que ter com o outro, com o seu cliente. Esse é o tratamento, entendeu? Uhum.
Eu acredito, Adoleide, que nessa perspectiva que você trouxe muito bem, se encaixa perfeitamente o equilíbrio das relações de consumo. Porque quando o fornecedor ele oferta, de fato, um serviço adequado, com preço justo, com atendimento bom e tudo, as coisas convergem para que aquele consumidor também retroalimente aquela empresa e vire realmente algo que se alimente por si só, se retroalimente e que a relação ela fique mais duradoura e fidedigna, né? Fique mais forte e consolidada. E isso é um ponto positivo para o mercado de consumo. Sim, sim, Né? com certeza. Acaba equilibrando de fato o mercado de consumo. E aí, às vezes, quando eu falo em relação ao, a questão da indenização, poder judiciário, né? Acaba por mitigar isso e deixar pequeno, né, Adelaide? Aí trata tudo como mero aborrecimento. E não é. Poxa, Uhum. tem um plano de telefonia, por exemplo, o X, como é que a gente chama? Kbyte, não, de internet. Gigabytes. Estou pagando por esse serviço e eu não tenho. Na hora que eu estou Uhum. trabalhando, na hora que eu estou fazendo. Isso é um mero aborrecimento. Eu contratei, você não cumpriu com a oferta. E eu Uhum. estou tendo meu tempo, toda hora tendo que reabilitar. É a mesma história da fila de banco. Eu passar 2 horas numa fila de banco, quando Uhum. o banco caixa, se reprogramar, orientar. Então, assim, a gente tem que repensar nessas condutas. É por isso que eu volto atrás. Não adianta fazer o acordo e não mudar a conduta. Não adianta ir para o judiciário continuar com indenizações que não dói no bolso. Que não dói. É, é verdade, porque não mexeu no dispositivo da empresa, Não, né? Então, exatamente. Então, trazendo essa perspectiva desse novo normal, Adelaide, você acha que nesses novos tempos houve também uma nova forma de consumo? O pessoal tem consumido diferente? certeza. Eu acho que a questão do e-commerce, das compras pela internet, foi uma grande evolução. E isso não é ruim, é bom, né? Eu acho que as pessoas aprenderam muita coisa a trabalhar através desse sistema. Hoje a gente pode, as pessoas buscaram outros mecanismos de vender seus produtos, né? Quem vende, quem compra, facilitou a vida de todo mundo. Quantas pessoas que empreenderam nesse momento? Estava lá com seus produtos parados e começaram a vender pela internet. Mas aí a gente chama, aí disseram, mas a gente vai ter muito problema. Sim, vai ter muito problema. Mas é os mesmos cuidados que a gente tem que ter na compra presencial, a gente também tem que ter um olhar na hora da compra pela internet, porque também existem as regras, existe o cuidado. Eu tenho que saber de quem eu estou adquirindo, quem é esse fornecedor, ele existe mesmo, essa publicidade que está sendo feita, ela de fato, essa empresa existe, e há mecanismo de você pesquisar isso, né, na internet. Da mesma forma que há mecanismo para eles colocarem produtos falsificados ou empresas que não existem, você paga e não recebe, há mecanismo também para a gente investigar a vida dessa empresa. Inclusive, Dr. Everton ontem colocou na palestra dele, que eu achei bem interessante, quando ele falou que muitas vezes as empresas atendem o consumidor quando a ação não reclama, porque ela se torna pública, porque todo mundo conhece. Então, a gente pode pesquisar se aquela empresa está no Reclame Aqui, ela teve algum problema. Porque lá as empresas que não estão boas estão lá. Então, eu antes de comprar, eu antes de averiguar, antes de verificar se esse site, se é o site da empresa, como a Ana Paula tem colocado sempre aí, eu posso checar antes de fazer minha compra. Isso, Eu eu acho que a faço isso gente também. não pode consumir pela emoção. A gente tem que ir sempre na razão. E mudou, o mundo mudou. Eu digo isso porque eu passei esses meses dentro de casa e não deixei de fazer muita coisa, né? Pelo contrário, fiz muito mais, né? Uhum. Exatamente, a gente acaba adquirindo novos hábitos, né? Olha, eu achei, essa semana mesmo, eu achei maravilhoso comprar pela internet na farmácia. Não tive que ir lá. Fiz a pesquisa de preço, né? E aí aqui tá melhor, já fiz o pedido, já me entregou e foi tudo super rápido. Enquanto isso, eu estava fazendo outras coisas. Então, É,
é mudança de parâmetros. Então, assim, vamos nos preparar, né, todo mundo, né, para esse novo momento. Eu acho que a pandemia ela é um divisor de águas na vida de todo mundo, né? Exatamente. E aí eu queria saber de você. É, durante toda essa sua prática no direito do consumidor e tudo, eu queria saber assim de você qual uma mensagem que você deixaria para os consumidores brasileiros. Primeiro, saber que nós somos cidadãos, né, que temos direitos, temos obrigações e que a gente tem que estar preparado, buscando a todo momento informação. Eu bato muito nessa tecla. E aprender a ter um consumo consciente, né? E aí eu bato também nessa tecla do consumo consciente de dizer eu preciso, eu posso, não consumir para agradar ninguém, nem para satisfazer ninguém, mas consumir aquilo que você precisa e aquilo que você pode, dentro da sua condição econômica. E assim, buscar empresa que lhe respeite, empresa que lhe respeite. E nunca deixar de reclamar por seu direito. Conhecer, conhecer, nunca deixar de reclamar por ele, porque muitos fornecedores, eles apostam na inércia do consumidor. Então, são dois parâmetros: informar, adquirir o que você pode e o que você precisa, e dentro de suas condições. E comprar em fornecedor que lhe respeite, empresas que lhe respeitem. Muito bom, muito bom. Assim, acho que a gente passaria aqui a noite todinha ouvindo você falar Foi ótimo. sempre é uma satisfação demais ouvir você, assim, ser referência no que você fala. Você fala com amor, você fala com propriedade, né, do que você vive e experiencia, né, que é essa paixão. E realmente você falou no lançamento do nosso livro que quando a gente é picado pelo bichinho da defesa do consumidor, a gente é difícil de largar, né, a gente não consegue mais se desvencilhar disso, porque a gente se vê também como vulnerável, né? Então a gente sente o que é ser um consumidor. E quando a gente tem conhecimento, a gente não consegue parar. Então, minha missão é essa, eu me coloco à disposição da rede, dos colegas, para a gente fazer um trabalho aí. Acho que é muito bom, é muito gostoso e disseminar o direito do consumidor, multiplicar consumidores fiscais e consumidores conscientes, né? Exatamente. E a gente tá se aproximando do final da live, né? E aí eu queria que você deixasse aí suas considerações finais, né? Você já deu uma palhinha do que é e do que se espera, mas fica à vontade para. Eu quero agradecer essa oportunidade, né? Acho que são tantas oportunidades que a gente tem de falar e que continue a interação dos órgãos de defesa do consumidor, as discussões, para que a gente possa defender melhor o consumidor pernambucano e também essa questão dos órgãos de defesa do consumidor, a gente tem que estar atento a eles para que realmente eles funcionem e atenda à necessidade dos consumidores, tanto do ponto de vista de coibir os abusos, né, as práticas abusivas, como também na vertente de se trabalhar a educação para o consumo. E hoje a nossa grande bandeira, que é a aprovação do PL 3515, a gente trabalhar a educação financeira. E aí eu vou aproveitar, ontem no Congresso, a gente mais uma vez pedir, deputados, aprovem essa PL, o PL 3515. Eu acho que ele vai ser muito bom para a sociedade, para os consumidores e para os fornecedores também, né? Ele vai abarcar os dois atores, né, da relação de consumo, consumidor, fornecedor, e vai voltar, vai dar dignidade ao consumidor, ele vai ter o mínimo existencial e vai voltar ao mercado de consumo. Que isso faz parte. Infelizmente, a gente não pode dizer não consuma. Não, consuma consciente. E obrigada. Que delícia, que deleite a gente tem de ouvir você, né? Eu estar aqui com você, para mim foi um sertanejo. É o sertanejo da nata, né?
Então, eu também agradeço demais a Rede Amigos do Consumidor pelo convite, né, de me dar a honra de entrevistar você, né? Eu também me encontro inteiramente à disposição da rede, da OAB, dos cidadãos, da cidadania, né? Acho que esse é o nosso papel enquanto advogados, profissionais e consumidores, né, Adolei? Então, só tenho a agradecer, né, pelo espaço, pela oportunidade, né? Então, queria aproveitar também aqui para convidar todos e todas para o webinário, né, que a Rede de Consumidor está promovendo, né, na próxima semana, a partir do dia 14, né, vai estar disponível, né, para que a gente possa também aproveitar o máximo possível das pessoas que vêm falar um pouquinho sobre o direito do consumidor, que a gente já teve a confirmação de que Cláudia Lima Marques também estará no webinário, né, da Rede Amigos do Consumidor. Então, Adoleide, muito obrigado pela sua presença aqui, né? Também agradeço a toda a rede, né? E a gente aguarda vocês para a próxima live. Um forte abraço e até lá. Todos e boa noite. Boa noite, até a próxima live.